Volta a falar sobre o assunto indicação do presidente da República para uma vaga no STF, no caso, Jorge Messias. E quem a gente vai ouvir agora na TMC é o senador Sérgio Moro, senador pelo União Brasil. Senador, é um prazer falar com o senhor. Muito bom dia. Bom dia, tudo bem, Joana? Tudo bem, Felipe? Um prazer estar falando com vocês aí do TMC. Tudo bem. Senador, agora há pouco nós ouvimos o senador Isalci Lucas, que bancou, dentro do possível, é claro, que essa indicação no Senado será reprovada, que seria um momento único e histórico da política brasileira. O senhor enxerga, dentro do que já pôde analisar, que essa visão é exagerada ou há, de fato, risco que isso aconteça? Há uma satisfação muito grande em relação à indicação. Normalmente essas rejeições não são comuns porque existe uma certa coordenação entre a Presidência da República e o Senado Federal, pelo menos com a maioria do Senado Federal. Então, normalmente, quando se faz a indicação, já se tem mais ou menos um cálculo de que é provável haja aprovação. Nessa feita, me parece que foi feito diferente pelo Presidente da República. Ele quis confrontar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e boa parte dos senadores que tinham um favorito, que era o ex-presidente da casa, o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco, nos 2 primeiros anos desse novo mandato do Lula, foi muito importante para a governabilidade. Então, muita gente sente aí como se fosse uma traição em relação ao Rodrigo Pacheco e ao que ele fez. Eu sempre fui oposição, então eu estou muito tranquilo em relação a isso, e a oposição majoritariamente vai se posicionar desfavoravelmente a essa indicação. Mas aí tem aquela parte do Senado que dá sustentação ao governo Lula que se sente traída. Então há um risco de fato de rejeição. Se haverá ou não rejeição, é algo entregue daí à votação ali adiante. Senador, quando a gente fala sobre essa sensação de traição e aí uma consequência na votação, uma possível rejeição pelo Senado, a gente então coloca de lado o critério único para a sabatina no Senado, que seria um critério técnico, Então, o sabatinado tem que ser analisado pelo critério técnico. Ele é um entendedor das nossas leis, da parte jurídica, ele é um defensor da nossa Constituição, falando de uma forma bem simples. Isso então está sendo colocado de lado porque tem uma disputa política? Não é só isso, Joana. É a questão, por exemplo, da independência. Nós precisamos ter magistrados no Supremo Tribunal Federal que estejam desvinculados do Poder Executivo. E o Lula sempre deixou claro nessas indicações nesse novo mandato que o critério principal não era a fidelidade à Constituição, mas era a lealdade a ele e ao seu projeto de poder. Então eu preciso me preocupar, acima de tudo, quem é colocado no Supremo tem que agir com independência em relação a quem o indicou. Não vejo isso com clareza em relação, e aqui não é nada pessoal, ao AGU Jorge Messias. Qualificações técnicas, conhecimento jurídico é um fator a ser considerado, mas precisa, acima de tudo, ter a fidelidade à Constituição e não a quem o indicou. Ele é muito vinculado ao PT, aos quadros do PT. Vamos lembrar aquele episódio, inclusive, lá no passado, no qual lhe foi confiado um termo de posse para que o Lula pudesse escapar de uma eventual prisão preventiva. Só faz isso, só recebe isso quem é de absoluta confiança. Então, é uma lealdade tanto, uma ligação tão estreita com o Lula que, a meu ver, não é o nome mais conveniente. O ideal seria que o Lula tivesse pego alguém, por exemplo, de uma universidade, um jurista renomado, ou pego um magistrado das instâncias inferiores, com histórico de decisões técnicas. Eu vejo com muita preocupação a indicação de alguém com tamanha afinidade com o presidente da República. Senador Moro, seria o momento, aproveitando toda essa divergência envolvendo o nome do novo integrante do STF, seria o momento de rever como essas indicações são feitas e como essa aprovação é feita? Porque a história tem nos mostrado, especialmente depois de 1988, que as aprovações, as sabatinas do Senado, elas são momentos de passar o pano, Inclusive, quando indicadas
foram aprovadas, nós podemos nos lembrar de momentos constrangedores por parte dos próprios senadores. Então, será que chegou a oportunidade em 2025, 2026 da gente pensar numa revisão desse formato? Penso que sim. No fundo, nós copiamos um modelo norte-americano de indicação pelo presidente e aprovação pelo Senado, e lá esse sistema funciona, a meu ver, melhor, porque há um posicionamento mais claro, uma sabatina mais rigorosa por parte dos senadores. Aqui, isso não tem sido a praxe. Isso é ilustrado pelo número muito baixo aí de rejeições. Que o resultado é normal, pode ser aprovado ou pode ser rejeitado. Não é porque o presidente aprovou, necessariamente tem que indicar. Então, talvez fosse o caso de pensar em dividir essas indicações entre o Poder Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário, ou estabelecer requisitos mais rigorosos para a nomeação, por exemplo, para evitar conflito de interesse, proibir que fosse indicado o advogado-geral da União, ou algum ministro do Poder Executivo, ou se exigir que parte sejam de magistrados de carreira. Nós temos que pensar em alternativos, mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é um nítido desequilíbrio entre os poderes, com o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que a gente respeita, é importante para o país, mas interferindo em matéria legislativa de uma maneira muito... Até tem a crítica interna, né? Um ativismo exacerbado, com o qual eu não posso concordar. Eu acho importante, senador, o senhor ter falado que sempre foi oposição, né? E quando o Felipe Bueno pergunta sobre talvez repensar o modelo de indicação, o senhor trouxe várias soluções, né? Várias formas, vários caminhos que podem ser adotados. Agora, o que a gente viu não foi uma reação racional que nem essa por parte do presidente do Senado assim que a indicação foi oficializada. A gente noticiou a votação, né? Então o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou para ser votada uma pauta bomba, uma pauta que não faz sentido ser votada dado o momento que a gente está, o nosso momento do nosso país, da nossa economia. Qual é a sua análise sobre isso como uma possível vingança, como um possível mal-estar em relação ao presidente da República? Olha, o maior produtor de pauta-bomba fiscal desse país se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentou desde o início um arcabouço fiscal que não se sustentava. E a gente está vendo a elevação progressiva da dívida pública, com risco de chegar a quase a 90% ao fim desse mandato. Isso faz com que os juros fiquem nas alturas e impacte a atividade produtiva. Então, o governo Lula não tem legitimidade para reclamar de qualquer espécie de pauta fiscal mais flexível por parte do governo federal. E essa demanda, que já vem há um bom tempo, o senador Davi Alcolumbre resolveu pautar isso para a semana que vem. Essa ligação que está sendo feita pode até ser feita, pode até ser um sentimento dele de que acordos não foram respeitados, mas é uma pauta legítima para colocar ali para discussão no país. Agora, o que não dá é o governo Lula, é como quando o governo Lula agora vem defender rigor contra a atividade criminal. É bem-vindo quando tem esse discurso, mas é o mesmo presidente que há 3 semanas atrás disse que o traficante é uma vítima do usuário. Então o discurso não cola da parte do governo. Então, senador, da minha parte, para concluir, pensando positivamente, pensando no progresso das instituições e na nossa vida, que a gente está um pouco cansado de polarização, né, de trocas ideológicas que são muito rasas, na verdade, como seria, não só resolver o problema, né, o senhor trouxe até algumas sugestões, como seria resolver o problema das indicações e das sabatinas, mas também qual seria uma maneira republicana de tocar as pautas do legislativo com autonomia, mas também sem ficar com essa impressão, que às vezes ultrapassa a impressão, de que um lado está se vingando e outro lado também, no capítulo seguinte, vai estar se vingando. E a gente fica lendo e ouvindo o noticiário e fica pensando assim, poxa vida, né, o Brasil acaba sempre rodando no lodo, né, em vez de crescer como país, crescer como instituições, né? O senhor não sente esse incômodo também, senador? Olha, Felipe, vamos deixar claro assim, primeiro, a minha resistência em relação ao nome do Messias não é uma questão pessoal e nem é uma questão política e ideológica. Eu já falei isso desde a indicação lá do Cristiano Zanin,
porque não é próprio um presidente indicar pessoas tão vinculadas a ele. E o próprio Lula, no primeiro mandato, a meu ver, fez indicações mais acertadas, de pessoas que tinham uma grande qualificação jurídica, mas que não estavam umbilicalmente ligadas ao PT. Indicou César Peluso, indicou Carlos Menezes Direito, indicou o próprio Joaquim Barbosa. Veja que o que a gente ouve em bastidores é o Lula falando que não quer ter mais um Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Olha, ele foi um grande ministro, ele representando inclusive ali a diversidade, que é uma bandeira tão reclamada pelo PT, mas ele foi um grande ministro, não só do ponto de vista jurídico, mas igualmente corajoso. Agora, eu não estou preso nessa polarização. Recentemente, o presidente sancionou um projeto da minha autoria, que era a Lei 15.245, que é um avanço no enfrentamento do crime organizado. Está para sanção presidencial também essa semana, vamos ver se o presidente vai sancionar ou vetar, um projeto que restringe soltura e audiência de custódia, que é um avanço importante na segurança pública, que eu relatei no Senado, eu fui o relator no Senado desse projeto. Agora, a gente colocar ressalvas em relação às indicações do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, esse é o papel do Senado. E aqui a oposição não faz uma oposição ideológica, polarizada, mas sim observando, de fato, que seria melhor uma equidistância entre o Executivo e o Poder Judiciário, e, portanto, seria melhor que fossem indicadas pessoas técnicas, sim, com conhecimento jurídico, mas não com uma carreira absolutamente vinculada ao governo federal. É isso só que a gente está pedindo e creio que o presidente Davi tem razões também para ficar, vamos dizer assim, chateado com essa indicação que foi feita, inclusive sem a comunicação prévia a ele de que faria essa indicação. Aqui é mais uma indelicadeza do Poder Executivo em relação ao Senado. O seu argumento da independência, senador, faz mais sentido do que o da traição, né? Quando a gente olha para a nossa Constituição, para a nossa legislação, né? A necessidade de uma maior independência, de haver indicações mais distanciadas aí, né? Então, é muito bom ouvi-lo nesse sentido. É a questão da traição, do mal-estar que fica no ar, porque supostamente essa prerrogativa é do presidente da República e o critério deveria ser técnico, mas gostamos muito de ouvi-lo e de ouvir esses caminhos que podem ser percorridos e essas soluções que podem ser adotadas num futuro, quem sabe. Obrigada, senador. Não, agradeço, Joana. Na verdade, a traição não é minha, né? Eu sou oposição. Sim, claro. O Lula não tem nenhum compromisso comigo. A traição que eu vejo, sim, palavra talvez um pouco forte, né? Mas talvez cabível, porque o Rodrigo Pacheco, que era um potencial candidato, foi alguém que, a meu ver, não deveria ter feito dessa forma, mas deu governabilidade ao Lula nos 2 primeiros anos do governo. Inclusive, o Lula o elogiava, afirmando que ele era um esteio da democracia. E aí, quando tem a oportunidade de colocar alguém que é um esteio da democracia na visão do Lula no STF, ele simplesmente prefere colocar alguém que está umbilicalmente ligado a ele. Então, a traição nesse sentido, mas não é a minha. A minha ele não deve nada, ele deve sim à população brasileira e às pessoas que o apoiaram no Senado Federal. Obrigada pelas explicações e pela sua entrevista, pelo seu tempo. Um ótimo fim de semana e um resto de boa sexta-feira. Obrigado, bom final de semana para vocês também. 10h41, o noticiário da sua cidade. Transamérica agora.